A graça e a paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos e irmãs. Nós estamos aqui hoje para estudar a lição 10 da nossa revista da EBD. Lição 10. A lição 10 encontra-se na página 59 da revista. Estamos numa situação ímpar, né? Uma situação em que nos encontramos em isolamento social por conta do Covid-19, o coronavírus. Mas não é por isso que nós vamos deixar de estudar e meditar na Palavra de Deus. E hoje estaremos estudando o Concílio de Jerusalém. A lição começa com o versículo que está em Gálatas, capítulo 5, que nós iremos ler do versículo 2 ao versículo 4. E diz assim: Eu, Paulo, vos digo, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Neste momento, a igreja primitiva estava passando por um momento muito delicado. Um momento que poderia ser crucial para a história da igreja. Aqui o autor diz que havia a inclusão de samaritanos e judeus helenistas. E foi o primeiro passo para a edificação de uma igreja que pudesse ser considerada universal. Ou seja, gênero, raça, etnia, língua, cultura, classe social ou grupo econômico não deveriam ser fatores determinantes na inclusão na comunidade de fé dos discípulos de Jesus. A única coisa que era exigida das pessoas, dos novos convertidos, era a confissão pública com arrependimento de pecados. E aqui nós vemos isso registrado em outro versículo. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10, versículo 9. Em outro texto diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Esta formulação doutrinária não foi assimilada desde o princípio para todos os irmãos da igreja. Houve um tempo de transição do cristianismo judaico para o cristianismo universal, o qual nós temos hoje. Coube então o Espírito Santo de Deus conduzir a história e as consciências dos seguidores de Jesus, a fim de que o propósito redentor de Deus se desenvolvesse no seio da igreja. O Novo Testamento, meus irmãos, vai nos evidenciar uma disputa religiosa e cultural
no seio da igreja nascente, da igreja primitiva. Havia, na verdade, uma fissura na unidade da igreja. Inclusive no seio do colégio apostólico. Havia divergências entre os irmãos. Paulo e Tiago são dois contendentes. E Pedro oscilava entre eles. Pedro estava ali em cima do muro. Ora, pendia para o lado de Paulo, ora, pendia para o lado de Tiago. E isso foi até salutar. Foi salutar por quê? Porque trouxe um debate muito importante. Um debate este que veio realmente dar o norte para a teologia cristã. Vejamos. Aqui na lição, nós vamos ler também um texto que está em Gálatas, capítulo 2, estaremos lendo do versículo 11 ao versículo 14, na linguagem de hoje. Porém, quando Pedro veio para Antioquia da Síria, eu fiquei contra ele em público, porque estava completamente errado. De fato, antes de chegarem ali alguns homens mandados por Tiago, Pedro tomava refeição com os irmãos não-judeus. Mas depois que aqueles homens chegaram, ele não queria mais tomar refeição com os não-judeus, porque tinha medo dos que eram a favor de circuncidar os não-judeus. E também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro. E até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do Evangelho. Eu disse a Pedro na presença de todos: você é judeu, mas não está vivendo como judeu, e sim como não-judeu. Então, como é que você quer obrigar os não-judeus a viverem como judeus? Gálatas, capítulo 2, do versículo 11 ao 14. Novo Testamento na linguagem de hoje. Notem, irmãos, que aqui você já vai observar o quê? Um cisma. Uma divisão no seio da igreja primitiva, da igreja nascente. E aqui no tópico 1, iremos tratar de um assunto muito importante, que é a controvérsia por causa da circuncisão. Aqui na página de número 60. A controvérsia por causa da circuncisão. Com o crescimento das igrejas gentílicas, resultado esse da dispersão dos evangelistas anônimos e da viagem missionária de Barnabé e Paulo, um grupo de irmãos egressos do farisaísmo, ou seja, aqueles judeus que vieram da seita farisaica, passou a exigir dos gentios a sujeição ao rito da circuncisão, a marca da antiga aliança firmada por Yahvé com Abraão e ratificada pela lei de Moisés. Era criteriosamente observada pelos judeus da época. Se você for observar, o próprio Senhor Jesus foi circuncidado no 8º dia e resgatado como primogênito 40 dias depois de nascido. Ou seja, José e Maria cumpriram com o ritual da circuncisão.
Jesus foi circuncidado no 8º dia. E interessante que o 8º dia, por que o 8º dia? Porque no 8º dia, né, o recém-nascido tem uma cicatrização melhor. Paulo e Barnabé, credenciados como apóstolos, portanto investidos da maior autoridade na igreja nascente, eram contrários a tal ensinamento. Segundo eles, gentios não deveriam ser obrigados a guardar qualquer costume judaico associado à lei. Vamos ler agora, meus irmãos, Atos, capítulo 15, versículos 1 e 2, que diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Tendo havido, por parte de Paulo e Barnabé, contenda e não pequena discussão com eles, resolveram esses dois e alguns outros, dentre eles, subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Veja aqui, irmãos, que a situação ficou complicada. Houve, então, contenda e não pequena discussão. O negócio ficou bem acalorado. Paulo e Barnabé contenderam entre si. E resolveram, então, seguirem até Jerusalém para tratarem essa questão acerca da circuncisão. E ali eles buscavam reunir os apóstolos e presbíteros da igreja nascente, da igreja primitiva, para tratarem a respeito deste tema. Paulo e Barnabé expuseram aos irmãos de Jerusalém os resultados da missão evangelizadora, a mando do Espírito Santo, sob a tutela da igreja de Antioquia da Síria. Os irmãos se maravilharam ao saber da conversão dos gentios e como eles também estavam sendo revestidos de poder. Mas nem todos ficaram felizes. Como assim nem todos ficaram felizes? Interessante, é um fato muito interessante. Jesus, ele veio só para os judeus? Ou Jesus estendeu a salvação aos gentios? Ainda no capítulo 15 de Atos, Atos 15, no versículo 5, diz o seguinte: insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. O negócio estava ficando sério. Estava ficando muito sério. E aí? Guarda a lei de Moisés? Ou não guarda a lei de Moisés? Segue-se a doutrina dos apóstolos ou a lei mosaica? Mas o interessante, irmãos, que essa divisão, podemos dizer assim, estava no seio do colégio apostólico. Isso é muito sério. Irmãos, esse debate é muito importante. Ainda mais nos nossos dias.
nessa era pós-moderna, e por que não dizer ultramoderna, em que há uma desconstrução das coisas. É importante salientar que a reunião ficou conhecida como o Concílio de Jerusalém. Isso é muito importante. E nesta reunião foram levados os primeiros questionamentos teológicos que iriam permear toda a história da cristandade. Outra coisa importante, irmãos, é que depois de um acalorado debate, Pedro se posiciona rememorando a experiência que tivera em Cesareia, na casa do romano Cornélio. Está em Atos, capítulo 5, versículos 7 a 11, que diz assim: havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. A palavra de Pedro, meu irmão, aquentou o auditório. Todos que ali estavam pararam um momento para refletir sobre as palavras de Pedro. Seguido a isso, eles passaram a ouvir atentamente o testemunho de Barnabé e Paulo. A aprovação do Espírito Santo na evangelização dos gentios se comprovava pelos sinais e prodígios realizados entre eles. Essa manifestação do Espírito Santo entre os gentios era uma prova cabal, irmãos, da aprovação de Deus da evangelização desses amados irmãos. Os argumentos, então, apresentados era de natureza empírica, ou seja, os apóstolos aqui estavam mostrando eles in loco, né? Estavam mostrando eles através de uma vivência própria, uma coisa que eles viveram, como o Espírito Santo se manifestou entre os gentios. A experiência de Pedro na casa de Cornélio foi marcada por milagres. E milagres entre os gentios. Mas o que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Tem muito a ver. Que uma vez o Espírito Santo realizando milagres entre os gentios, era uma comprovação cabal de que tal obra era de Deus.
Era uma comprovação cabal de que Deus estava no negócio, em que Deus se agradava do trabalho de evangelização entre os gentios. Tiago, irmão de Jesus, se pronunciou e fez uso do quê? Das Escrituras para embasar a sua argumentação. E aqui em Atos 15, versículo 15 ao 19 e o 21, ele argumenta da seguinte forma: conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumprida estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-os das ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. Pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. O parecer de Tiago ainda trazia algumas restrições, pois a cultura judaica tinha uma forte resistência à idolatria e ao modo de vida libertino dos gentios. As questões alimentares geraram posterior posicionamento de Paulo, registrado em carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 8, e Romanos também, Romanos 14, versículo 15. Quanto à pureza, Paulo se posicionou diversas vezes de forma contundente contra qualquer tipo de moralidade sexual nas igrejas gentílicas. Então veja, irmãos, que aqui já começa a formar o quê? Uma amálgama da doutrina da igreja primitiva. Doutrina essa que vem atravessando os séculos até os nossos dias. Eu costumo dizer que hoje vivemos num mundo de customização. Hoje existe uma customização de tudo. Não só de vestimento, mas a própria customização do Evangelho. Hoje nós temos também igrejas judaizantes. Hoje nós temos igrejas que têm no púlpito a Arca da Aliança, que celebram as festas judaicas, que cultivam hábitos judaicos. Não chega tanto no caso da circuncisão, mas que traz do bojo de sua fé obras mortas, obras passadas. Porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele cumpriu toda a lei. E a palavra de Deus diz que
aquele que tropeça numa só lei, numa só, tropeça em toda a lei. Então, irmãos, aqui é importante, porque a lei condena. E o sacrifício de Cristo absolve. O apóstolo Paulo, ele vai se posicionar com relação a essa questão da circuncisão, com relação também às questões alimentares, isso posteriormente, e quanto à pureza. E Paulo, ele, com relação à pureza, ele diversas vezes trouxe esse assunto em discussão na igreja nascente. E quanto à questão da imoralidade? A imoralidade era um ponto que era muito debatido na igreja nascente. E Paulo, por diversas vezes, trouxe esse assunto para ser discutido na igreja. Por quê, irmãos? Como eu disse antes, os judeus, principalmente aqueles que vinham da seita farisaica, eles não concordavam com a forma que os gentios viviam. Ou seja, eles em todo o tempo, eles apontavam para o modo de viver dos gentios, né? Principalmente nessa questão da imoralidade sexual. Mas essa imoralidade sexual também era vista dentro das igrejas gentílicas. E o apóstolo Paulo, por sua vez, juntamente com outros apóstolos, volta e meia ele vinha tocar nesse assunto. Né? E isso é muito interessante, irmãos. Por quê? Em 1 Coríntios 8 e Romanos 14, versículo 15, né, nós vamos ver o apóstolo Paulo batendo muito nessa questão da imoralidade sexual. Então foram problemas que a igreja enfrentou. Foram problemas que lá no nascimento da igreja, a igreja enfrentou, irmãos. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Hoje os pastores voltam e meia tem que tocar não só em questões de sexualidade, e hoje mais complicado ainda, né? Porque temos aí questões de gêneros, questões até que vai tolir na questão judicial, né? E que levou até muitas igrejas, como a nossa também, fazer mudanças no estatuto. Fazer com que o estatuto da igreja e o regimento interno da igreja fosse adequado a estas questões que tangem não somente a questão da sexualidade, como a questão de moral, de costumes, que mudaram ao longo do tempo, né? Ao longo das décadas, podemos dizer assim. Então é isso, irmão. E agora nós iremos tocar num ponto muito interessante que é a questão da igreja. A igreja se pronunciando, né? A igreja se pronuncia. Né? Nós terminamos o tópico falando a respeito do pronunciamento dos apóstolos, e agora no tópico 3 nós iremos falar sobre o pronunciamento da igreja.